bem-vindos a mais um episódio de Bate-Papo. Eu sou o Vitor Batman e, como sempre, já vou pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ligar as notificações. E aqui hoje comigo eu tenho a doutoranda Marcela Latança, tudo bom? Tudo bom, Vitor. Então, prazer estar aqui. Muito bem-vindo ao Bate-Papo. Bom, eu te chamei aqui hoje para a gente falar sobre um tema que tem me interessado muito nesses últimos anos, que é a edição genética e as tecnologias que têm surgido nesse campo nos últimos 3, 4 anos, como a CRISPR. Mas antes disso, acho que é legal a gente conhecer você um pouquinho melhor. Então fala com que você trabalha, onde que é, qual que é o seu doutorado, esse tipo de coisa. Eu comecei meu doutorado faz 6 meses na USP, com o professor Carlos Menck, no laboratório de reparo de DNA. Então, o meu projeto é meio que num câncer, no contexto de câncer, o nosso corpo ele faz de tudo para tentar se proteger para não desenvolver o câncer. Mas são células malignas, então elas fazem de tudo para conseguir proliferar e dominar o nosso organismo. E aí eu estudo moléculas tapa-buraco, que são moléculas que elas toleram a lesão de DNA. Então, como é que funciona? Um paciente com câncer, ele toma um quimioterápico. O remédio contra o câncer, ele faz exatamente isso, ele causa lesão no DNA, para fazer com que a célula morra e não se prolifere. O quimioterápico, ele não ele é inespecífico, então ele atinge todas as células do organismo. Mas as células tumorais, elas são mais afetadas. E essas moléculas tapa-buraco, elas funcionam como um mecanismo de resistência do tumor. Então, o câncer ele vai fazer de tudo para escapar do sistema imunológico do organismo, para conseguir se estabelecer no corpo. Entendi. Então, quando o quimioterápico age nessas células tumorais, ele vai causar lesão, só que essas moléculas tapa-buraco, elas vão tolerar esse erro. Então, quando tem uma lesão no DNA, a célula tem três formas de lidar com esse erro, com essa lesão. Ou ela morre, ou ela corrige a lesão, a gente tem vários mecanismos de correção, de reparo, ou ela vai tolerar aquela lesão e vai seguir em frente, vai continuar se proliferando. E essas moléculas tapa-buraco, elas ajudam o câncer. Então, por que ela vai existir no organismo, né, se ela ajuda o câncer? A todo momento a gente está exposto a coisas que causam lesão no nosso organismo. Radiação solar. Radiação solar, cigarro, mesmo álcool, alimentos gordurosos. Sim. Tudo isso causa dano. Então, é espontâneo. As lesões ocorrem de forma espontânea. Então, existem várias formas de corrigir essa lesão. Por isso que elas existem. Elas não estão lá para beneficiar só o câncer. Elas estão protegendo a gente a todo momento. E aí a minha hipótese será que se eu tirar essas moléculas tapa-buraco, eu consigo fazer o câncer morrer mais fácil? Ah, entendi. Então, eu só que preciso fazer o experimento, né? Porque parece uma hipótese óbvia, só que quando a gente vai ver de perto o que está acontecendo, existem vários mecanismos de compensação. Que nem eu falei, o câncer faz de tudo para ele escapar da ação do próprio corpo de se defender, né? Então, como ele quer escapar, ele usa o que está à disposição dele. E não existe um mecanismo único para curar o câncer, como as pessoas acreditam. Não existe uma cura, né? Não existe uma cura. São vários tipos de câncer diferentes, com causas diferentes. Exatamente. Várias mutações distintas levam ao câncer. Então, existem várias formas de você tentar evitar que ele se prolifere. E aí eu preciso fazer, essa é a minha hipótese, mas eu preciso testar para ver se existem outros mecanismos de compensação, né? Eu estou bem no começo ainda, não consigo te dizer com certeza. Sim. E, bom, antes de a gente começar a falar sobre a ferramenta CRISPR, eu acho que vale a pena a gente dar uma repassada nos conceitos básicos de biologia que explicam o funcionamento do DNA. Eu tenho certeza que todo mundo que está vendo o vídeo prestou muita atenção nas aulas de biologia do colegial, mas é sempre bom dar uma refrescada na memória. Claro. Então, fala um pouquinho como funciona o DNA, do que ele é feito, onde que ele fica, como que ele se replica, esse tipo de coisa. Então, o DNA, ele fica dentro das células, dentro do núcleo das células, e ele é composto pelos nucleotídeos. Os nucleotídeos são como se fossem tijolinhos que formam a sequência inteira do DNA. Só que eles ATGC. As letrinhas, que eu lembro disso no colegial. Isso. E, bom, o DNA tem o formato de dupla hélice, né? Então, ele tem uma fita complementar e uma fita que reconhece as letrinhas, né? E
cada sequência de nucleotídeo ela forma um gene. E cada gene vai produzir uma proteína. Então, a gente pode dizer que, um exemplo, assim, uma metáfora, é um livro de receitas. Então, a gente tem o livro de receitas, que é o DNA. O título de cada receitinha seria o gene. A forma de produção seriam as letrinhas de nucleotídeo. E o produto final são as proteínas, que é realmente o que é a ação, é a coisa funcional do gene, né? É a parte funcional do gene. E é isso que vai determinar se a célula vai mandar substância para fora, se ela vai degradar alguma proteína, né? Inativar alguma proteína, se ela vai produzir proteína. Então, é o DNA que manda no negócio, no corpo inteiro, né? Ah, legal. E antes da gente falar sobre as técnicas recentes de edição genética, acho que vale a pena a gente mencionar que a gente, mesmo que indiretamente, a gente tem alterado o DNA dos seres que a gente convive e das plantas que a gente cultiva há milhares de anos através da seleção artificial, que é a seleção humana. E como funciona esse processo, mais ou menos? Você consegue explicar rapidinho? Há milhares de anos, a gente faz... Como é que funciona? Para você conseguir uma seleção artificial, você pega o melhor cavalo, um cavalo que tem, sei lá, um músculo mais desenvolvido e coloca para procriar com a égua que tem as mesmas características que você quer melhorar. Então, é assim que a gente conseguiu, sei lá, mudar o milho, a forma como o milho deixar as frutas mais doces, reproduzindo as coisas que são mais parecidas com o fenótipo que você quer final, com a característica final que você quer. Desde a década de 70, a gente consegue fazer isso em laboratório. Entendi. Que daí são com as técnicas que existem antes de CRISPR, que é o zinc finger e o TALEN, que são dois mecanismos que eles têm o mesmo princípio, mas eles funcionam de forma diferente do CRISPR. E essas duas técnicas elas não foram tão bem difundidas como o CRISPR, por causa do alto custo, e elas também não eram tão específicas quanto o CRISPR é. Entendi. Então, acho que sobre essas técnicas antigas, acho que vale a pena... Você consegue puxar aí, Abla, o link? Que mostram a diferença dos alimentos e antes da gente domesticar eles e depois. É bem legal. Então, ó, se a gente for descendo aqui a tela, tem a diferença de como era uma melancia, acho que isso daí é em 1700, alguma coisa assim, e comparado com a melancia atual. Não tem nenhuma semente mais. Exatamente. Pode descer, né, Ela? Aí a banana, que antes era cheia de sementes, era pequenininha, e a banana moderna, que ela é bonitinha, amarelinha, inteirinha, sem semente nenhuma, facinha de comer. Mesma coisa para berinjela, que antes parecia uma... Nossa, nem parece. uma semente venenosa, e hoje em dia é um negócio bonitinho e gostoso. Tem milho aí? Tenho milho. Esse daqui é uma cenoura. Eu vi isso daqui e fiquei surpreso. O cara devia estar com muita fome para comer esse negócio. Que é horrível. E cachorros também são um exemplo disso, né? Sim. Os cachorros são todos descendentes de lobo. Isso. Tá certo isso? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô correto em dizer que a minha cachorrinha Judy... Mostra aí uma foto dela agora, que ela é linda. A Judy minha, que é uma cachorrinha da raça Lhasa, que pesa 3,5 kg. Tô certo em dizer que, na verdade, ela é um lobo mutante? Puxa aí, olha ela, que linda. Que fofa. Dá pra dizer que é um lobo mutante, então? Então, a gente não pode dizer que é mutante, mas pode dizer que é parente, ancestral. Vai fazer bem pra autoestima dela, então, pra não falar. Cachorrinho X-Men. Então, falando das técnicas atuais que você mencionou, você falou que a gente tinha antes, que era a Zinc, a TALEN, isso. E essa que saiu agora, que é a CRISPR, que saiu há uns 3, 4 anos, qual que é a diferença dela para as tecnologias anteriores? Por que ela é tão disruptiva em relação ao que tinha antes? Então, como eu comentei, as outras técnicas elas eram muito caras e elas não eram tão precisas quanto a CRISPR. A CRISPR, além de ser barata, além de ser acessível, né, ela é rápida e ela é super precisa. Com poucas quantidades de nucleotídeo, de letrinhas, a gente consegue fazer essa edição. Então, essa eu acho que é a maior diferença. E depois também vou acabar explicando um pouquinho do histórico do CRISPR, mas o benefício é que o cara que inventou, o cara que mostrou que dá para fazer essa edição, ele disponibilizou isso
para todos os cientistas. Então, qualquer pessoa no mundo inteiro tem acesso público a como fazer isso. Ah, que legal. É só ter um laboratório, não vai fazer em casa. E falando nisso, sobre essas diferenças, é bem mais barato, pelo que você falou, ele é bem mais preciso, mas você consegue mudar, sei lá, um único nucleotídeo? Então é super preciso, é o mais preciso que a gente precisa. Que tem, por enquanto, que dá para ver, sim, porque tem um colega no meu laboratório que ele está tentando fazer correção de genoma de células de humanos. Então, existem pacientes que têm uma síndrome que chama xeroderma pigmentoso. Esses pacientes, eles não conseguem fazer reparo de DNA. Então, eles recebem a luz solar, que nem a gente comentou, lesão de DNA é um evento espontâneo, uma coisa que ocorre com facilidade. Então, quando eles têm contato com o sol, eles não conseguem reparar e arrumar aquele DNA. E aí eles têm câncer muito mais fácil do que nós que temos o sistema funcional. E aí, o que é o projeto desse meu amigo? Ele está querendo corrigir mesmo esse defeito. Ele vai conseguir inserir uma sequência que produza as moléculas que corrigem o DNA nesse genoma. Então, é isso que ele está tentando fazer no mestrado dele. Então, você consegue corrigir bem preciso. Bem preciso. É bem preciso. E para você fazer essa pesquisa, você precisa ter um laboratório super sofisticado? É um equipamento muito caro que você precisa ter? Você não precisa de equipamento. Só... É aguinha com aguinha. A gente brinca assim. E como que ele funciona? Explica um pouquinho de onde que ele veio, qual que é a história da criação dele, como que foi descoberto? Bem legal. Em 1987, um pesquisador, eu não vou lembrar o nome dele, ele observou que tinha umas sequências repetidas e seguidas de sequências palindrômicas. Palindrômica, não sei se todo mundo vai lembrar, são aquelas sequências que você consegue ler de frente para trás, de trás para frente igual. Arara, que é a mesma palavra. Então, ele tinha sequências de nucleotídeos diferentes, aleatórias, e do lado sequências palindrômicas. Isso se repetia, né? O nome CRISPR são pequenos grupos de sequências palindrômicas repetitivas. E isso se repetia, ele identificou isso, mas ele não foi atrás para tentar entender como funcionava aquilo. Depois, em 1990, um outro pesquisador ele viu que essas sequências, não as palindrômicas, né? As que ficam entre as sequências palindrômicas, quando ele estudava o DNA e jogava no site, ele via que essas sequências batiam com sequência de DNA de vírus. E aí, na hora, ele não conseguiu explicar exatamente o que era aquilo, mas ele criou essa hipótese que provavelmente é para reconhecer alguma coisa estranha. Em 2006, uma empresa de iogurte estava tendo problema com iogurtes que estavam tendo infecção com vírus. E aí, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, e eles chamaram um cientista para explicar o que estava acontecendo e tentar resolver aquilo. E aí, o cientista foi lá, estudou, ele observou, né? Método científico, a gente observa. Ele observou que tinha algumas bactérias que não adquiriam a infecção viral e outras bactérias que eram suscetíveis. Então, ele observou que tinham resistentes e as que ficavam infectadas. E aí ele foi na literatura, tentou entender o que estava acontecendo, encontrou esses artigos e ele viu, essa hipótese falando que tem DNA de vírus, de repente é isso. E aí ele foi mais a fundo. Em 2006 a gente já tinha uma tecnologia melhor para estudar como que funcionava. E aí ele viu que essas sequências realmente eram de DNA. Além dessas sequências de DNA seguidas das sequências palindrômicas, ele também viu que uma enzima que chama Cas9, que é essencial para o sistema CRISPR. Ela funciona como uma tesoura molecular. Então, ele observou as bactérias de iogurte que tinham essa sequência de DNA viral do vírus que estava infectando, elas não ficavam infectadas, elas eram resistentes. E as outras que não tinham o DNA viral, elas eram suscetíveis. Então, ele conseguiu mostrar que existe um sistema imunológico em bactéria, coisa que ninguém nunca imaginou, porque funciona muito parecido com as vacinas para a gente. Como é que funciona uma vacina? A gente coloca um pedacinho do DNA da bactéria na vacina, injeta a vacina, e a gente cria anticorpos. Então, a gente
cria essa memória imunológica para a próxima vez que a gente entrar em contato com o DNA, ou a gente não ficar doente, ou a gente ficar menos doente, né? Entendi. E com a bactéria funciona igual. A hora que ela reconhece o DNA de vírus que ela já tem arquivado no genoma dela, ela usa essa Cas9, essa enzima, tesourinha, vai lá, identifica o vírus que está infectando ela e picota destrói e inativa o DNA. Ah, interessante. E aí, em 2013, que daí que veio a compreensão de que o CRISPR pode ser usado como editor gênico, como Photoshop. Isso que também é bem curioso. 2 grupos independentes, eles publicaram na mesma revista, na mesma edição, no mesmo dia, praticamente, acho que saiu no mesmo dia, falando da sequência CRISPR e dessa capacidade de edição. E existe uma meio que briga sobre quem vai ganhar o Nobel no futuro devido a isso, eu né? vi isso. Que é a Jennifer e a Emanuela Carpentier, Jennifer Doudna, eu não sei como fala, e a Emanuela Carpentier, elas mostraram que elas conseguiam fazer a edição gênica em bactérias de forma artificial, porque né, as bactérias elas já naturalmente fazem isso, mas elas mostraram que elas conseguiam induzir isso. E o outro grupo que publicou, o grupo do Feng Zheng, ele mostrou que dava para fazer isso em célula humana, em linhagem, né? Ele mostrou em linhagem, mas em linhagem humana. E foi o Feng Zheng que deixou tudo acessível para os cientistas do mundo inteiro poderem fazer essa técnica. Então, ele tornou isso Open Access, que a gente chama. Entendi. Graças a ele que a gente conseguiu, de forma tão rápida, no mundo inteiro, estudar esse mecanismo. Então, deixa eu ver se eu consegui pegar o jeito da coisa. A gente identificou que dentro das bactérias, o sistema imunológico que elas têm para se defender dos vírus é essa proteína, que é o Cas9, que ele identifica essas sequências de DNA quando entra um vírus, e a gente consegue, ele seleciona essa parte e ele picota o vírus que chega. E a gente consegue usar essa mesma proteína para alterar o DNA de qualquer outra célula qualquer humana, coisa que tenha DNA. Que é basicamente tudo que vive. Isso, exatamente. Essa que é a parte boa. Essa que é legal. Então, o que são as aplicações dessa tecnologia no curto prazo, por exemplo? O que a gente já consegue fazer com ela? A gente consegue também corrigir doenças que já existem, né? Como eu falei do meu colega. A gente consegue editar o genoma de animais para que os órgãos desses animais se tornem mais parecidos com os órgãos humanos para poder usar em transplante. Então, você faz tipo um fígado humano dentro de um porco, que depois você tira do porco e põe onde precisa. Sim, exatamente. Na verdade, a gente já faz um pouco isso, né? A gente já usa o porco para bastante coisa, em transplante principalmente. Só que agora a gente consegue fazer de uma forma que a gente não vai ter problemas futuros com o transplante, né? A gente consegue fazer totalmente compatível. Sim. Outra coisa, muito legal. Tem um pesquisador que está tentando ressuscitar animais já extintos. Então, tem um cara que está tentando fazer um mamute. E aí a gente já lembra do filme Jurassic Park, né? É possível. Desde que você tenha o código, né? Você sabe genética. A sequência. Os dinossauros provavelmente a gente não vai conseguir porque são muito antigos, né? São 64 Então, os mamutes também. Então, não é bem um mamute que o cara vai ressuscitar. O genoma do mamute, a gente não tem ele completo. Mas a gente tem o uso de vários elefantes, né? Várias espécies de elefantes. E a gente consegue ter uma noção de como seria pela árvore evolutiva. A gente consegue ter uma noção de mais ou menos como que seria. Não vai ser exatamente igual, mas... Em relação às características humanas, assim, o que eu vi, a principal limitação que a gente tem nesse campo hoje é que mesmo que a gente tenha a ferramenta necessária para editar qualquer gene, a gente ainda não sabe exatamente o que cada gene faz no nosso DNA. É isso mesmo? Por exemplo, a gente tem a ferramenta para mudar qualquer gene, mas se a gente quiser, eu quero aumentar a altura de tal pessoa, a gente não vai saber exatamente que gene mudar. É uma pegada meio assim? A gente já sabe mais ou menos o que interfere. Então, a gente sabe que tem os hormônios, a gente sabe alguns genes que estão envolvidos com questão de altura, até questão de inteligência. É mesmo? Caramba. E você pode... A ferramenta CRISPR, ela pode fazer isso. O problema essas características que são herdadas, você tem que fazer alteração, essa edição gênica em células germinativas.
E tá aí o problema. Porque existe toda uma questão ética mesmo, que tá uma discussão bem séria entre os cientistas sobre deve fazer edição em células germinativas ou não. Questão de altura, né, que você falou. Não só questão de altura, questão de, sei lá, se os pais querem um filho com um olho claro, com cabelo cacheado, será que é ético fazer isso? É o que o pessoal chama de designer babies, não é? Tem lugar que faz. Eu não lembro exatamente o ano, mas houve um consenso meio que mundial para não fazer alterações em células de embrião. 4 países não assinaram. China, Estados Unidos, Reino Unido, a Grã-Bretanha, né? E o outro eu não vou lembrar. Esses 4 países não assinaram, então eles meio que, se fizer, eles não vão ser rechaçados. Aqui no Brasil, a lei de biossegurança, aqui no Brasil, ela não permite fazer alteração em embrião. Isso já está bem escrito. Mas nem se for para, por exemplo, a gente identifica que tem um gene relacionado à doença de Huntington ou alguma coisa relacionada a problemas cardíacos ou uma maior disposição para se ter câncer no futuro. Por enquanto, aqui no Brasil, não pode. Não se pode fazer isso. Não. Eu tive uma professora de genética que ela jogava essas perguntas assim pra gente avaliar a questão ética. Ela falava: será que você realmente precisa alterar uma sequência, né? Alterar um DNA só porque você pode fazer isso? Uma pessoa que tem Huntington, era mais em questão de saber o diagnóstico, né? Na questão de Huntington. Mas será que para aquela pessoa vale a pena ela abrir aquele papel e saber se ela tem? O que vai mudar? Na questão de CRISPR para edição de doenças, eu também não sei. Eu tenho um pé atrás, porque a gente pode acabar desaprendendo a conviver com diferenças. Então, por exemplo, uma pessoa que tem síndrome de Down, ela vive bem. Uma pessoa que tem nanismo, né, os anões, também vivem bem, sabe? Você assistiu o filme Gattaca? Eu já ouvi falar, eu sei do que ele se trata, mas eu nunca vi. É um bom filme que mostra bem essa questão, recomendo assistir. Eles mostram que existe uma sociedade no futuro que você pode você pode encomendar o seu bebê. Você pode definir todas as características, quanto por cento ele vai ser alto, você consegue definir tudo. E aí, isso vai ficar acessível para quem, né? Começa daí. É um bom filme. Olha como a turma, da hora. E o Jude Law. Então, eles mostram isso, né? Bebês que são editados genicamente, mas as famílias, elas podem optar por ter bebês sem ter edição. E aí, como é que ficam esses bebês falhos numa sociedade que você pode produzir bebês perfeitos? Como é que a pessoa vai se desenvolver? Então, tem tudo isso. A gente já aprendeu com o nazismo, né? Que essa coisa de eugenia não faz bem, é bem pesado. Então, nessa questão edição de embriões, eu fico meio com o pé atrás ainda. Então, como funciona? Quando eu li pela primeira vez, eu achava que só funcionaria através do embrião. Que você pega um embrião, a célula embrionária, se muda o DNA dele. Você consegue mudar o DNA de uma pessoa que já está viva, por exemplo? Você consegue. A gente tem um problema de como fazer esse delivery, né? De como vai entregar a célula para fazer isso. Mas, teoricamente, dá para fazer. Tem alguns grupos que estão estudando... olha que legal. Eles pegam células do sistema imunológico de paciente com câncer, eles cultivam, eles alteram... Eles podem alterar por CRISPR, mas eles também podem fazer outros tipos de alteração para a célula ela se tornar mais apta a lutar contra a célula tumoral. E aí você consegue injetar essas células de volta no paciente. E aí elas vão ter mais força para lutar com as células tumorais. Que legal. Então, existe esse problema do delivery. Uma coisa é você fazer isso com célula de sangue, por exemplo. Isso é uma coisa que as pessoas precisam estudar um pouco melhor, os cientistas precisam estudar um pouco melhor como fazer o delivery. Mas é possível, a gente consegue fazer isso em laboratório, com células de paciente, né, fora do paciente.
dá pra fazer. Ah, legal. E, por exemplo, seria possível, se eu quisesse mudar a cor do meu olho, teria precisar fazer uma injeção e mudar o meu fenótipo? Acho que sim. Se você, a partir do momento que você consegue definir como você vai entregar essas células, você consegue. Aí meu olho viraria, sei lá, verde, se eu quisesse. Daria. Se bem que eu tô bem com a cor do meu olho no momento, não preciso mudar. Mas na teoria é possível. O problema é realmente a questão prática, de como fazer, como entregar as células alteradas. Entendi. Eu acho interessante essa parte ética, você mencionou um pouco, né? Que eu imagino que, normalmente que a gente aperfeiçoe essa tecnologia e a gente não tiver mais essas travas legais, as pessoas no começo elas usam essa tecnologia para erradicar doenças genéticas, né? Então, normalmente você consegue tirar uma doença, um problema cardíaco, alguma doença de Huntington que a gente começou, uma probabilidade de câncer. Mas se outras pessoas conseguem fazer isso sem nenhuma coisa, então, se eu consigo deixar o meu filho sem câncer, por que eu não melhoro também o metabolismo dele? Ou faço ele ser mais forte, ou mais alto? Nossa. E é bem o que você falou do Gattaca, né? Então, no momento que você está numa sociedade que todo mundo tem essas vantagens, você ter um filho normal é uma desvantagem. E não seria injusto com o filho deixar ele sem desvantagem no mundo, que ele vai ter que competir com super pessoas? E aí é uma questão ética, mas não só ética, como social, né? Apesar de ser uma tecnologia barata, ela vai estar acessível para quem? Será que será que o SUS ia conseguir implementar essa tecnologia, entendeu? Aumentaria a diferença social, né? Se os super ricos têm filhos super inteligentes, que têm super vantagem sobre as restas das pessoas... Aquele conceito de meritocracia, que eu já acho que não existe, caberia por terra. O que sobrou dele vai por terra. Isso é complicado. E é o que você falou também, né? O que um ditador como Hitler ou a Coreia do Norte hoje em dia faria com uma tecnologia dessa, né? Criar super soldados, por exemplo. Capitão América. Pô, mas é legal. E como que o Brasil está inserido nesse campo? A gente está bem, a gente está desenvolvido, a gente tem falhas no nosso investimento? Então, como eu falei, a tecnologia está aberta para o mundo inteiro. Então, quando começaram os estudos, o Brasil, nessa questão de saber fazer CRISPR, a gente sabe fazer muito bem. Tem um grupo na Unicamp que, inclusive, logo que começou, conseguiu alterar o genoma em embrião, né, de camundongo, para fazer camundongo albino, para poder estudar melhor esse mecanismo, né? Então, assim, o meu laboratório também tem uma pós-doutoranda que foi para os Estados Unidos, aprendeu lá, trouxe pra gente, ela que ensina todo mundo como que funciona o CRISPR lá. E nessa questão a gente está muito bem, a gente tem bons cérebros. Mas a questão burocrática, a questão de financiamento aqui no Brasil é muito ruim. A gente tem uma burocracia muito grande para trazer reagente que a gente precise, para pedir, mesmo só para pedir já é complicado. Além disso, os preços também de reagentes simples, eles são muito elevados. E a gente está vivenciando bem de perto, principalmente eu que estou na área, esse corte de verbas que está rolando da CAPES e da CNPq. Então, está bem complicado. O Brasil, no plano de governo, ele tem 2% do PIB destinado à ciência. A gente não chegou nem 1% ainda, a gente tem 0,8%. Caramba. E é uma coisa que a gente tem lutado para tentar chegar nesses 2%, é tão pouquinho, mas que faz uma diferença muito grande. Porque o Brasil é um país riquíssimo, né? Sim. 2% é bastante dinheiro. Eu vejo que a média nos maiores países europeus está próximo de 4%, né? Que é o dobro do que a gente já faz. Pois é. Isso é muito triste. Eu tô vendo nessa relação da biotecnologia, pelo que a gente vê no cenário internacional, ele promete ser um dos setores chaves desse próximo século, né? A China, por exemplo, no último plano quinquenal que eles fazem, né, o plano de 5 anos econômico, eles falaram que até 2020 o setor de biotecnologia ia representar pelo menos 4% do PIB deles, que, ou seja, o segundo maior PIB do mundo. 4% é muito dinheiro. É muita coisa. E a gente vê que está tendo quase que uma corrida nesses campos, junto com tecnologia, junto com inteligência artificial e outras tecnologias semelhantes. A gente vê uma corrida entre várias nações e o Brasil ele pode ficar para trás se a gente não acompanhar o passo, né? E não só isso. Quem vai olhar para os problemas do Brasil se não forem os cientistas brasileiros, né? Tipo, doença de Chagas é uma coisa que
acomete muito o Brasil, mosquito da dengue. Esse tipo de estudo é feito no Brasil. Inclusive, o parasita que causa Chagas, ele não era muito bem editado com as ferramentas que a gente tinha antes, o Zinc e o Talem, mas ele responde muito bem para CRISPR. E também eu sei que tem um laboratório que está estudando como deixar o mosquito da dengue imune, o Aedes aegypti, para o mosquito não se infectar com Aedes aegypti. Então a gente, por tabela, também não... Sim, ele deixa de ser um vetor, ele deixa de entregar o vírus pra gente. Eu vi várias coisas relacionadas à malária também, né? Malária é a doença que mais mata seres humanos no mundo hoje. Acho que morreram 500 mil crianças morrem por ano de malária. Acho que só desde o começo desse vídeo já morrem 5 crianças. Sim. E que país que vai estudar isso se não for esses países que estão em desenvolvimento, né? Que são afetados por essas doenças, né? Quem tem mais interesse em curar esse tipo de doença são as pessoas que sofrem elas. Exatamente. A gente tem que pedir para os próximos governos investirem mais nesse setor. As pessoas precisam entender que ciência é um dos principais formas de mostrar que o país é bem investido, né? É rico. E aqui a gente não tem a profissão cientista. Os cientistas do Brasil são os alunos de pós-graduação, de pós-doutorado. Sim. Que a gente vive de bolsa de governo. Se a gente não tem financiamento, não tem como a pesquisa se desenvolver, não tem como estudar malária, não tem como estudar dengue, porque a gente, né, todo mundo precisa de dinheiro para viver. Não é questão de mamar na teta do governo, que nem tem gente que fala. É um negócio que cria dinheiro. Exatamente. É um investimento a longo prazo, longuíssimo prazo, né? A gente gasta muito, a gente vê que tem muita coisa que a gente faz que não funciona, mas é um investimento. A partir do momento que... já pensou se o CRISPR tivesse sido descoberto por um grupo aqui no Brasil? Sensacional, sabe? Mas as pessoas precisam entender isso. A ciência é importante e, infelizmente, no Brasil, por enquanto, quem faz ciência são os alunos de pós-graduação e pós-doutorado, que às vezes não fica claro, né? Entendi. Às vezes o pessoal acha que a gente está lá só estudando, mas a gente está criando conhecimento, a gente está gerando novo conhecimento e isso é importante, é bastante importante. Legal, acho que a gente terminou de um jeito legal aqui o episódio. Se quiser compartilhar suas redes sociais, o que você faz nelas e tudo mais. Tá, eu tenho o Instagram, que talvez seja interessante para quem gosta de ciência, é o @txellah, TXELAH. E lá eu posto de vez em quando os experimentos, como que funciona para extrair DNA, como que você enxerga o DNA, né? Porque a gente não vê o DNA dupla hélice, a gente vê o indício do DNA em um gel. Então é meio que para desmistificar um pouco essa coisa de ciência que a gente vê nos filmes, né? É um pouco mais vida real. Se vocês quiserem seguir, fiquem à vontade. Eu sou muito acessível também, quem tiver dúvida, quiser conversar comigo de ciência, eu adoro conversar dessas coisas. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje, manda nos comentários, que eu mando para ela e eu vou pedir para ela responder. Mas é isso aí. Obrigado por vir. Espero ver você novamente. Claro. E... nem consegui beber toda a água de coco. Delicinha.